Olá, meu querido assinante, minha querida assinante desse canal. Bate-papo de hoje sobre três pontos importantes no PLP 108, que, segundo metas do governo, é para ser aprovado agora em junho de 2025. Nós estamos no dia 23 de maio de 2025 e esse projeto de lei complementar se propõe a criar uma norma geral em matéria de imposto de doação ou sucessão mortis causa. Ele criaram um puxadinho ali nesse PLP 108, que basicamente vai regulamentar o Comitê Gestor do IBS-CBS. Então, ao invés de dar uma lei complementar específica, né, de debater amplamente a questão do imposto de sucessão ou doação inter vivos, né, a doação ou a sucessão mortis causa, fizeram ali esse puxadinho e provavelmente na pressa, na necessidade de criar o tal do Comitê Gestor do IBS-CBS para, sei lá, fazer penduricalho aí, botar um monte de gente nos cargos da mega estrutura do comitê gestor, vão empurrar a goela abaixo ali o que está atualmente no texto do PLP 108 sobre o ITCMD. O que é muito ruim, porque a gente vai conversar sobre alguns pontos aqui que tem, inclusive, tem uma inconstitucionalidade, algumas possíveis inconstitucionalidades, e nós vamos falar três pontos aqui importantes para você conversar com seu cliente, quem sabe converter aquele cliente indeciso que ainda não se conscientizou do tamanho do problema. Bom, então, dentre os vários pontos, várias críticas que nós temos no PLP 108, eu vou te convidar a ler o artigo 173, que fala da base de cálculo, está lá no finalzinho do PLP 108, lá no 173, no artigo 175, inciso 2. Tá? A partir do 173, ele vai regulamentar a base de cálculo do ITCMD, e lá no artigo 175, inciso 2, ele está falando de como funcionaria a mensuração da base de cálculo quando estivermos transmitindo cotas, né, ou ações das holdings, das operacionais, dos nossos clientes que não estão ali na bolsa. Então, não é uma ação da bolsa, não é uma empresa da Bolsa de Valores, não é comercializado no balcão ali, é uma empresa de capital fechado, vamos chamar assim. Então, a holding do seu cliente estaria aqui no inciso 2 do artigo 175. Presta atenção. Nos demais casos, a base de cálculo deverá ser calculada com uma metodologia tecnicamente idônea e adequada às cotas ou ações. Então, eu tenho que ter uma metodologia que é tecnicamente idônea e essa metodologia ela deve se adequar às cotas ou ações. Que tipo de adequação seria essa? Ao tipo de mercado daquela empresa? Então, essa adequação da metodologia tecnicamente idônea, e o que seria idôneo, segundo o PLP 108, ele acabou deixando para a legislação do ente tributante, como a gente vai ver, tá? Inclusive, um método técnico que contemple eventual perspectiva de geração de caixa do empreendimento, ou seja, um valuation, um fluxo de caixa descontado, e deverá o valor corresponder a, no mínimo, o inciso segundo enfia para a gente ali, goela abaixo, um critério mínimo de mensuração de base de cálculo. Então, esse resultado da metodologia tecnicamente idônea de apuração deve corresponder a, no mínimo, o patrimônio líquido ajustado pela avaliação de ativo e passivo a mercado. Então, os ativos da empresa, se ela tem imóveis, se ela tem aplicações, se ela tem, então, segundo os critérios técnicos, atualizar o ativo, atualizar o passivo a valor de mercado e acrescentar, olha só, o valor de fundo de comércio. Então, a perspectiva de geração de fundo de fluxo de caixa deve ali compor esse mínimo para mensuração de uma base de cálculo. Aí tem uma vírgulazinha maravilhosa que é conforme estabelecido na legislação do ente tributante. Possíveis problemas que nós vamos enfrentar aqui. Essa é uma lei que se pretende uma norma geral de direito tributário em ITCMD. Aqui ela fala conforme a legislação do ente tributante. Problemas que nós podemos ter, na minha opinião, critério da estrita legalidade, nós devemos ter o item base de cálculo com essa metodologia tecnicamente idônea contida em lei do ente tributante. Em lei do ente tributante. Então, como existe no estado de Goiás, por exemplo. Não é o que eu acredito que vai acontecer na totalidade dos nossos entes federados ali dos nossos estados. Pode ser que você encontre uma alteração legislativa que a pessoa esqueça de fazer essa modificação, altere só a alíquota, altere só a progressividade das alíquotas, né? E esquece de mexer aqui no critério, se socorrendo à existência de uma lei geral, né? E aí a pessoa vai e mete isso num decreto, mete isso numa nota técnica, sei lá. Então, fique atento, porque aqui ele fala legislação. Só que ele, numa lei complementar, não vai substituir
a competência legislativa tributária, na minha opinião, que aí é lei mesmo, em matéria tributária, base de cálculo tem que estar em lei, na minha opinião. Então, isso tem que estar na legislação do ente tributante. Quando você ler legislação, próprio contribuinte, por favor, entenda o sentido mais estrito ali, uma lei. Então, uma lei do ente tributante. E não um decreto, uma portaria ou um ato infralegal, tá? Problema, e aqui é uma crítica muito muito própria inclusive das leis que já fazem essa metodologia de desconto do fluxo de caixa, pegar uma expectativa de geração de fluxo de caixa futuro e trazer a valor de presente para acrescentar no que seria o valor de mercado da companhia, da cota que está sendo transmitida gratuitamente via doação ou sucessão mortis causa. A crítica que eu faço é que no mercado em que existem partes interessadas em assumir o risco, isto é algo comum, verdadeiramente. É uma metodologia tecnicamente idônea utilizada no mercado quando partes voluntariamente decidem investir, comprar um ativo, levando em consideração essa perspectiva de geração de fluxo de caixa futuro que é possível e não necessário. No mundo da ética, é possível acontecer. Não é necessário que aconteça. Então, existe o risco de acontecer. É possível acontecer aquele fluxo de caixa, possível não acontecer aquele fluxo de caixa. Então, eu estou diante de uma perspectiva de risco. Eu estou diante de uma probabilidade que pode ser maior ou menor, mas que é risco. Então, no mercado em que alguém está comprando uma ação e alguém está vendendo uma ação, o comprador assume o risco daquela ação que ele está pagando um determinado preço, ela valer mais. Qual que é o interesse do comprador? Ela vale mais do que eu estou pagando. Porque existe naquele preço, as pessoas não viram a potencial geração de fluxo de caixa ainda lá na frente. Então, o tal do desconto que o mercado geralmente faz para trazer esse fluxo de caixa valor presente, estão descontando errado. Então, estou comprando mais barato algo que vale muito mais e que vai valorizar. E quem está vendendo está na expectativa de que aquele é o valor justo, levando em consideração esse desconto de fluxo de caixa. Por que eu vou vender agora? Porque se eu ficar com a empresa no meu bolso, eu vou ter todos esses fluxos de caixa lá na frente. Então, mas eu quero antecipar isso. Então vou vender, de fato, pelo valor, levando em consideração uma perspectiva de fluxo de caixa, descontado, e eu estou achando que esse é o preço justo. As duas partes assumem um risco nesse negócio bilateral. As duas partes estão ali interessadas nessa transação, de modo a que uma quer ganhar e a outra também quer ganhar. E todas estão satisfeitas quando assinam aquele contratinho, seja no mercado de bolsa de valores, ou seja numa compra e venda propriamente no mercado fechado. Tá? Três pontos que, além disso, né? Então, na minha opinião, impor isso ao contribuinte no ITCMD, algo que é possível como algo necessário, eu vou te enfiar goela abaixo o risco. Então, o herdeiro, o donatário, meu querido, eu vou enfiar a goela abaixo aqui o risco de esse fluxo de caixa de fato não acontecer, tá? E a gente tem aqui uma situação que precisa ser objeto de atenção quando, no exercício da competência legislativa tributária, os entes tributantes forem positivar também essa norma geral nos seus respectivos territórios. Essa metodologia tecnicamente idônea que existe no mercado de bolsa de valores, também no mercado, quando vai fazer o tal do valuation, ela arbitrariamente tem três pontos de arbitrariedade. Primeiro, olhar para projetar para frente quanto tempo para trás de fluxo de caixa. Então, olha só, o retorno que está sendo gerado hoje, é só o hoje, é neste mês, no último ano, é nos últimos 2, 3 anos, é nos últimos 10 anos, é a média dos últimos 10 anos, é a média dos últimos 3 anos, é a média dos últimos 12 meses, é a média do trimestre. Eu excluo os outliers de desempenho muito bom e de desempenho muito ruim dos últimos 12 meses, dos últimos 3 meses, dos últimos 10 anos, para olhar para trás e saber o que eu vou projetar para frente. Eu vou projetar para frente quanto tempo? 10 anos? 5 anos? 30 anos? 2 anos? 1 ano? Isso é arbitrário em todo o processo de valuation.
é arbitrário, tá? O para trás, o para frente, o tempo é arbitrário. A taxa de desconto, em Goiás, por exemplo, não tem. Qual que é o desconto? Tudo bem, é projeção de fluxo de caixa, descontado. Qual que é a taxa de desconto? Tem que estar na lei. Tem que estar na lei. Porque se o contribuinte, por exemplo, aplica uma taxa de desconto que leva em consideração uma, a taxa livre de risco, a Selic, acrescido ali também, levando em conta no cálculo o beta de Damodaran, vamos lá, cada segmento do mercado ele tem um beta específico que vai mostrar para quem estiver fazendo aquele valuation, né, a possibilidade, olha, se a bolsa, né, o Ibovespa, né, o Ibovespa, ele oscila pontos para mais ou pontos para menos, essa empresa que é desse segmento, ela oscila tanto mais ou tanto para menos de acordo com aquele índice, de acordo com aquele mercado. Então existe sim, de fato, metodologia tecnicamente idônea para o desconto. E eu não vejo os entes tributantes lembrando do desconto como algo também que, olha, eu preciso, no desconto, ter esse elemento do risco. E é subjetivo. Então, toda metodologia, na minha opinião, o olhar para trás, o olhar para frente e a taxa de desconto, em razão da arbitrariedade disso, usar essa metodologia para valuation, né, dentro de uma mensuração de base de cálculo de TCMD, quando eu levo em conta que eu estou impondo esse resultado ao contribuinte naquele momento, na minha opinião, não é. Vai de encontro à capacidade contributiva. Vai de encontro ao princípio da capacidade contributiva, que limita o exercício da competência legislativa tributária. Tá? Então, dentre outros princípios constitucionais. Então, na minha opinião, em toda a legislação estadual, pré-PLP 108 e o PLP 108, ao incluir essa questão do valuation, ela vai contra a segurança jurídica, porque as partes elas assumem risco, eu não posso impor o risco. Na minha opinião, quando eu falo de segurança jurídica, quando eu falo de tributo, eu não posso impor o risco ao contribuinte. Diferente de um negócio jurídico efetuado entre partes livremente capazes e no ambiente de mercado em que elas assumem o risco de estar pagando mais do que vale ou menos do que vale, tentando ter lucro, tá? É completamente diferente o contexto de uma sucessão morte-causa ou de uma doação. Completamente diferente. Então, na minha opinião, não é direito do Estado, no exercício da sua competência legislativa, violar a capacidade contributiva, violar a segurança jurídica, fazendo esse exercício de futurologia tributária na base de cálculo, tá? Beleza. Segundo ponto. É, a- Quando a gente está falando de competência também, tá? Vamos lá agora para o artigo. Agora a gente sai um pouquinho de base de cálculo, vamos falar de sujeição ativa. Tá lá no 182 e seguinte. E por que que eu estou falando? Tá lá no capítulo 8º do PLP 108. Sujeição ativa, que é quem pode tributar, sujeição ativa, tá? Vamos lá. Quem vai poder tributar? Dentro da Constituição a gente fala em competência legislativa. Então, quem é o sujeito que pode te tributar, né? E aí a gente está falando dentro do PLP 108, está lá na sujeição ativa, artigo 182 em diante. Você vai olhar o que está no parágrafo segundo. Perdão, peraí. Deixa eu achar aqui. Isso está no artigo 183 sobre bens móveis, tá? Então, ele está falando de sujeição ativa e está falando de bens móveis. Só que ele mete no parágrafo único desse artigo 183, ó o caput 183, é sujeito ativo do ITCMD relativamente a bens móveis, incluindo títulos, créditos e outros direitos e bens incorpóreos, aí no inciso 1, na transmissão, sucessão, mortes, causa, independente da localização do bem, quais são os estados, né? Beleza. E aí no parágrafo único, presta atenção nesta meleca, porque eles confundiram sujeição ativa com repartição de receita. Presta atenção. Em um caso de fato gerador caracterizado como. Cadê? 180.
É aí que eu acho que eu errei o artigo, galera. Vamos lá, não vou editar esse negócio, não. É no 182, parágrafo segundo. Perdão. Eu falei 183, mas é o 182, parágrafo segundo. Vamos lá. Na transmissão não onerosa de ações, 182, parágrafo segundo. Na transmissão não onerosa de ações, de cotas, de participações ou de quaisquer títulos representativos de capital social não negociados em mercado organizado de valores imobiliários, da pessoa jurídica cujo ativo próprio ou de sua controlada seja composto majoritariamente de bens imóveis, o imposto será devido proporcionalmente ao estado onde é situado cada bem imóvel. Então, uma coisa, presta atenção na merda que é isso aqui. Uma coisa é eu ser sujeito ativo, recolher o tributo que me é devido e eu repartir a receita desse tributo, que o contribuinte só deve a mim, com outros estados. Então, se eu tenho o objetivo de diminuir uma guerra fiscal com planejamento sucessório, abrindo a holding, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, para uma agropecuária, cujo agropecuarista residente no estado de São Paulo, que abriu a sua agropecuária no estado de São Paulo, tem terras em Goiás, tem terras no Mato Grosso, tem terras no Pará, tem terras no Paraná, tem terras na Bahia, tem terras no Espírito Santo, majoritariamente são bens imóveis, só que as cotas são bens móveis. E a Constituição fala expressamente que a competência para instituir o tributo, cobrar o tributo, e a única pessoa a quem eu devo, e é proibido, proscrito a todos os demais entes tributantes, é o estado de residência, de domicílio, perdão, do, do doador, ou no caso, do decujus. Domicílio, bem imóvel. Não é a situação do imóvel. Quando é transmissão de imóvel, aí sim é o local de situação do imóvel. E é apenas um ente tributante, o do local de situação do imóvel, o estado onde está o imóvel. O estado onde está o imóvel pode me cobrar quando eu estou transmitindo gratuitamente, via doação ou sucessão mortis-causa, tão somente na doação e tão somente na sucessão mortis-causa, um imóvel. Se eu estiver transmitindo cota, só quem pode cobrar é o estado de domicílio do doador ou do decúbito. Aqui eles estão misturando isso. Eles estão falando o seguinte: ó, você está transmitindo cota. Mas se os ativos da controlada ou da própria pessoa jurídica majoritariamente for imóvel, o imposto vai ser devido proporcionalmente ao estado onde é situado cada bem imóvel. Isso aqui funcionaria se fosse na sistemática de repartição de receitas, que eles regulamentariam, dizendo, olha, mas fizeram um planejamento, abriram aí em São Paulo, o contribuinte é aqui, mas os imóveis da empresa espalhados pelo Brasil todo. Então deixa eu pegar um pedacinho aí. Nessa perspectiva não teria nada de errado. Eu, contribuinte, vou pagar a quem eu devo. Vou fazer o recolhimento de uma DAS, desculpa, de uma DUA, de um documento único de arrecadação que seja do Estado, e ele que vai se virar e vai fazer as repartições ali conforme o, o ativo da empresa, devidamente é, demonstrado, enfim. Não é o que está aqui. O que está aqui cria o risco do contribuinte ter vários sujeitos ativos o cobrando várias obrigações acessórias distintas, uma de cada estado. E isso aqui viola frontalmente a norma de competência criada na Constituição. Isso aqui viola frontalmente o artigo, o que está lá no artigo 155, não me recordo de cabeça o inciso, que fala de a quem compete a cobrar os bens, sobre bens móveis aos estados. E sobre os bens, o local de situação do imóvel é o estado de situação, local de situação do imóvel, e quando for bem imóvel, de domicílio. Viola frontalmente. Tá? Avançando, um terceiro ponto aqui. Então, gente, essas discussões, a gente tem uma trilha da reforma tributária em que a gente tem aulas com professores convidados, melhor do que muito curso de reforma tributária, disponível lá na assinatura da ID. Então, a gente recebe professores para discutir esses pontos, assim como tributação de locação, venda de imóvel, assim como o novo contencioso tributário, o processo de contencioso tributário, o que mudou. A gente também trouxe o que mudou no Simples Nacional, o que está mudando para a advocacia, enfim. É uma trilha só discutindo reforma tributária, lá disponível na sua assinatura, com professores convidados, professores especialistas. Se você quiser estar mais e mais atualizado sobre os vários pontos da reforma tributária, clica no link que está aqui na descrição, você vai conhecer a Envios Direito, Escola de Planejamento Patrimonial Acessório, você vai ver que não tem nada igual no mercado, tá?
Terceiro e último ponto para o nosso bate-papo aqui é sobre a alíquota. A alíquota. Presta atenção. Lá no 178, parágrafo único, tem uma imposição da alíquota máxima. Aquelas pessoas que forem definidas como grandes patrimonialistas. Olha o que está escrito lá, o artigo 178, parágrafo único. Os grandes patrimônios, conforme definição em lei específica estadual ou distrital, serão tributados pela alíquota máxima de que trata o inciso terceiro, que é justamente a alíquota fixada pelo Senado Federal. Então, automaticamente, se o Estado coloca grande patrimônio é o patrimônio acima de R$ 1 bilhão, ou grande patrimônio é o patrimônio acima de 10 milhões de reais, automaticamente a alíquota máxima definida pelo Senado, que atualmente é 8%, se aplicaria às transmissões, doações, enfim, relacionadas a este contribuinte. Tá? Problemas disso. Tá? A Constituição, vários problemas, obviamente, né? Aqui eu poderia ter uma guerra fiscal do bem. Então, se o sujeito ativo inteligentemente entende que, aplicando a progressividade, ele vai definir grande patrimônio também como alguém bilionário, trilhardário, ali eu estou atraindo pessoas com esse volume de patrimônio para construir riqueza naquele estado. Lá, essa alíquota máxima aqui, fica tranquilo, você é todo mundo que tem menos do que isso aqui, tá? E eu tenho a pendência da definição. Então, não tendo a definição, eu não posso dizer que a lei complementar ela não avança nesse sentido, ela deixa para os estados, tá? Problemas que eu tenho aqui. Constituição Federal fala que a progressividade, e aqui eu estou criando uma faixa máxima, uma faixa obrigatória, então para a alíquota máxima, que hoje é 8%, mas pode subir, o Senado mudou, automaticamente esta pessoa, grande patrimônio, esse é o problema, o grande patrimônio estaria sujeito a aquelas transferências serem submetidas a uma alíquota máxima. Máxima. Problemas com isso. A progressividade, que é o critério da alíquota ser 2, ou ser 3, ou ser 4, ou ser 1, ou ser 5, ou ser 6, ou ser 7, ou ser 8, é progressividade obrigatória. Mandatória. Eu preciso criar progressividade no meu estado. Eu posso ter uma progressividade para baixo, 1%, 2%, 3% ou 4%. Ou posso a progressividade até a alíquota máxima. Não sou obrigado a adotar a alíquota máxima ente tributante estadual. Distrito Federal não é obrigado a ter na sua legislação sequer a alíquota máxima. Aqui, o PLP 108 vai de encontro também, na minha opinião, a esse pacto federativo, a essa necessidade de a progressividade ser regulamentada estado a estado. Porque ele está impondo uma progressividade na alíquota máxima. Beleza. Está impondo. Já é um ponto de crítica. Essa progressividade vai permitir uma guerra fiscal, que bom, que maravilha. Mas aqui eu tenho um problema. Porque lá na Constituição Federal, a progressividade ela é proporcional, ela é imposta em razão de quê? Quinhão, legado, valor doado. Ela não é em razão do monte partível, ela não é em razão de todo o patrimônio da pessoa, ela é em razão do valor que eu estou doando. Ela é em razão ao quinhão de cada herdeiro. Ela é em razão do montante do legado que eu coloquei. Quando eu imponho uma alíquota olhando para patrimônio, o texto aqui ele é infeliz. Ele não permite que eu faça a progressividade conforme a Constituição me impõe. Se a legislação estadual simplesmente definir que grande patrimônio é aquele. Grande patrimônio é a partir de 2 milhões, o que eu vou ter que fazer? A partir de 10 milhões? Grande patrimônio é 10 milhões. Tá, maravilha. Então eu vou ter que fazer uma leitura conforme a Constituição, uma interpretação para que uma interpretação da norma conforme a Constituição para que eu não tenha uma declaração de inconstitucionalidade. Então vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que interpretar que grande patrimônio, no caso de doação, é o valor doado, abaixo de 10 milhões não é grande patrimônio. Se o legado for abaixo de 10 milhões, então não é grande patrimônio. Se for o valor do quinhão individual ali do herdeiro, também não é grande patrimônio. Ou eu vou olhar o montante do patrimônio do decúbito. Eu não posso olhar o patrimônio do decúbito. Eu não posso olhar o monte partível. Eu não posso olhar isso. Vou além, né? Quando eu estou falando grande patrimônio, então eu já posso abater as dívidas do decúbito para calcular o que é grande patrimônio.
É um termo muito infeliz. É uma imposição da alíquota máxima por um critério muito infeliz, porque ele vai contra o que está imposto para ser a progressividade, os critérios de progressividade que estão na Constituição, na norma de competência legislativa tributária, que são o modal deontico é obrigatório, né? Então é obrigatório no exercício da competência legislativa tributária impor uma progressividade, e essa progressividade deve ser em razão do quinhão, do legado ou do monte doado, do valor doado. Grande patrimônio não é critério para progressividade conforme a norma constitucional, então eu tenho uma flagrante violação também aqui no meu entendimento do princípio da capacidade contributiva, do que está expressamente na norma de competência legislativa tributária, e eu temo que os nossos estados, os nossos entes federados, não vão se atentar a esse detalhe na hora de fazer a conformação positivada ali nas suas legislações em cada território, de observar esse detalhe. E aí a gente vai ficar em discussões futuras, provavelmente, de inconstitucionalidade, e aí vai ter técnica de interpretação conforme a Constituição, ou simplesmente dizer, não, essa norma ela não pode conviver com o ordenamento jurídico constitucional, porque ela viola expressamente o que está lá na progressividade. Então, a progressividade, o exercício da competência não foi feita conforme a Constituição, a gente estaria diante de uma inconstitucionalidade. Na minha opinião, o PLP 108, a lei que vier a ser aprovada nesses termos, já natimorta será do ponto de vista da Constituição. Beleza? Então, essas são algumas das considerações sobre o PLP 108. Espero ter ajudado os senhores e senhoras nos seus estudos. Se você quiser que eu ajude ainda mais você a estar à frente do mercado de planejamento patrimonial e sucessório, clica no link que está aqui embaixo para você conhecer a nossa escola de planejamento patrimonial e sucessório, que é Invisto Direito. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.